Olá! Estamos começando mais um Alê Simões Cast, o podcast do épico mundo jurídico, analisado pelos operadores de alta performance. E hoje eu tô aqui com um cara que é meu amigo de longa data, um cara que eu admiro demais na profissão, na amizade, na condição de pai, Cristiano Vieira Hert. Cristiano, é com muita alegria que eu te recebo aqui no canal e que a gente vai ter hoje um bate-papo incrível. Nós vamos aqui traçar tua trajetória, conversar de aspectos jurídicos e pontuar algumas coisas aí pessoais também. Pessoal, o Dr. Cristiano tem aqui um currículo que eu preciso trazer a vocês, né? Um currículo aqui épico. Com 50 anos hoje, pai do Juliano, da Isadora e da Marina, casado com a minha amiga, a doutora Samara Hert, também defensora pública. O Dr. Cristiano, então, se formou na URGS, se especializou depois em Direito Sanitário na Unicinos e veio a ser aprovado no primeiro concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. De lá para cá veio a sua trajetória ocupando vários cargos de liderança, né, doutor? Trazendo aí a presidência da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul por 2 mandatos. Logo depois foi diretor para assuntos legislativos da Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, exercendo aqui a função de coordenador da região sul, né? Trazendo aqui o seu empenho na aprovação da Lei Complementar 132/09, e chegou ao ápice da carreira, depois de ter feito longa trajetória. Foi aprovado em 2002 no concurso, né? Desenvolveu então do interior para cá várias comarcas, atuou como defensor público e chegou ao ápice aí sendo o defensor público geral do estado do Rio Grande do Sul. Essa questão é que nós vamos trabalhar bastante. Exerceu o cargo por 4 anos e foi nomeado pelo então governador José Ivo Sartori. Em 2020 passou a exercer o cargo de corregedor-geral da Defensoria Pública e atualmente então está atuando na vara de família do Foro Regional da Tristeza. Doutor Cristiano, seja muito, muito bem-vindo, meu amigo, ao nosso programa. Eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo épico no dia de hoje. Muito obrigado pelo convite. A satisfação é toda minha e a recíproca de amizade, de carinho é muito grande. Tu sabe disso. Para mim é uma satisfação colaborar com esse programa e ainda mais sendo apresentado por ti, que é um grande amigo, um grande irmão que nós temos. Doutor, conta para nós aí, como é que surgiu o interesse pela faculdade de Direito? Era uma inspiração no teu pai, na tua mãe? Para quem não sabe, né, o Dr. Cristiano é filho do desembargador aposentado Dr. Paulo Hert, um grande jurista e professor da PUC aqui em Porto Alegre, né, por muitos anos também. E a mãe também exercia um cargo jurídico. Foram os teus pais que te colocaram nessa trajetória? Eles que te inspiraram? Inegavelmente houve uma influência, tá? Porque o pai, nós morávamos numa casa na Zona Sul e o pai tinha uma peça que era o gabinete. O escritório dele de trabalho, quando ele trabalhava em casa, tinha uma máquina de escrever e muitos livros. Então tinha a revista da Júris, revista de jurisprudência dos tribunais, muitas obras jurídicas. Nós usávamos, por vezes, esse gabinete para estudar. Eu e os meus irmãos. Então nós estávamos ambientados aquele mundo jurídico por conta dos livros, do trabalho do pai, das petições, dos processos que por vezes ele levava para casa. O meu sonho, na verdade, ao concluir o ensino médio, eu queria ser professor de história. Eu gostava muito de história. Ou fazer uma coisa que era pouco conhecida na época, isso no início dos anos 90, que era oceanografia. Só tinha um curso, se eu não me engano, no Brasil, posso estar errado, que era em Rio Grande. Mas porque eu gostava muito de mar. Mas eu acabei sendo influenciado, de certa forma, positivamente, não foi uma imposição, né? Fazer direito, que era um curso que abria várias possibilidades, ainda abre várias possibilidades para quem está fazendo o início da sua trajetória profissional, né? Então foi assim que o mundo do direito me foi apresentado muito cedo, né? E não só o pai e a mãe, o pai era juiz, desembargador, hoje é advogado, a mãe também era advogada, procuradora da Fazenda Nacional, muitos primos, a família toda envolvida no direito. Então, foi assim que começou. O ambiente foi forjando o Dr. Cristiano. Foi. Perfeito.
Doutor, e inicialmente aqui na questão da faculdade, como é que foi teu desempenho? Tu já entrou na faculdade de Direito com esse ambiente influenciado? Com essa situação, tu já começou a ter uma alta performance como aluno? Ou isso foi uma trajetória que tu foi desenvolvendo ao longo da faculdade? Como é que foi isso? Eu confesso que não. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu ia me situar no mundo das humanas, tá? Mas eu sofri algumas decepções. Currículo na URGS, da Faculdade de Direito, eu não sei como é que é hoje, sinceramente, mas era bastante conservador. Sim. Assustava os alunos. Não era uma faculdade que te trazia para a realidade do direito. Tá? Então eu confesso que durante todo o curso eu resistia muito ao direito. Né? Eu não tinha aquele prazer que eu vinha a adquirir depois da faculdade. Ah, claro, isso varia de pessoa para pessoa, mas eu confesso que não. Né? Eu, inclusive, cheguei a pensar se era realmente o caminho profissional. Quando eu me formei, e um ano depois, eu me formei em 96-2, no início de 97, e em 1998 eu me matriculei na escola da Ajures para fazer o curso preparatório, aí sim, eu fui apresentado a uma nova realidade. Sem academicismos desnecessários, sem aquela cobrança eminentemente técnica e teórica do direito. Né? Eu lembro que na introdução à ciência do direito, uma das primeiras cadeiras da faculdade, eu tinha um professor excelente, mas eu com 17 anos, tu imagina. E o professor colocando no quadro bibliografia em francês, em espanhol, algumas em alemão. Então aquilo assusta, né? Te dá um outro olhar. Eu vou ser capaz de vencer isso tudo? Né? Então é desafiador. Mas na Ajures, depois de formado, eu fui apresentado, aí não teve espaço, porque é um curso preparatório para uma carreira, e uma carreira que exige a aprovação num concurso. E aí foram apresentados os mecanismos, os macetes, enfim, a técnica prática. Eu era obrigado a redigir sentença, despachos, enfim. Então isso me levou para uma outra realidade. Ali sim eu descobri que eu realmente gostava do direito. Ah, que legal. Foi no início do curso da Júris. Exatamente. A gente pode dizer que o curso foi a virada de chave para que tu dissesse assim: agora eu vou seguir a carreira, vou fazer concurso público e vou ser aprovado. Não há dúvida disso. Eu, quando me formei, eu já peguei fui aprovado no exame de ordem, né? E peguei a carteira no dia da formatura e passei a advogar. E a advocacia também me levou para esse desafio pô, tu tem que sobreviver daquilo, mas tu tem que sobreviver e gostar daquilo. Ninguém se dá bem em nenhuma área se não tiver prazer de fazer aquilo. Então a advocacia e a Ajures me levaram para esse outro patamar. Foi a virada de chave, sem dúvida alguma. A faculdade, não que eu não tenha gostado da faculdade, mas eu resistia àquela teoria excessiva. Certamente outras instituições de ensino, própria PUC, Unicinos, já estavam um pouco à frente da URGS na questão da inserção do aluno no mundo prático do direito. Sim. A questão da prática, eu ainda hoje acho que ela é muito frágil no âmbito acadêmico. Ela é muito tímida. A gente deveria ter, sim, uma prática mais evidenciada. Tu pega a carreira do médico, do dentista, a gente verifica que metade da faculdade, aproximadamente, eles focam numa prática insistente. E no direito, essas cadeiras acabam ficando para o final e são tímidas, vamos assim dizer. Com certeza. E na URGS havia uma problemática talvez um pouco maior, porque o currículo estava defasado, pesava o fato da Universidade Federal, com excelentes professores, enfim, mas muito teórica. Então havia muitas desistências do curso de Direito. Mesmo no início do curso, porque era o início que era assustador. Né? Eram professores renomados, mas um currículo muito pesado, que assustava o aluno no início da faculdade. Eu não sei se ainda continua assim, enfim, espero que não, acho que não, porque sem dúvida alguma, uma instituição reconhecida, renomada. Sou muito grato a ela. Mas, para ser franco, eu virei a chave quando eu me formei
E aí eu fui obrigado a viver daquilo que eu estava me propondo, que era Sim. advocacia, e, evidentemente, me especializar, aprender um pouco mais. Eu aprendi talvez mais na Júris, porque eu fui forçado àquela realidade mais intensa. Perfeito. Em um ano, tu tem que revisitar tudo que tu aprendeu e aquilo que tu não aprendeu, tá? Mas na faculdade, por exemplo, eu não tinha experiência de lidar com um PEC, que é um processo de execução criminal, né? Ou um procedimento de apuração de ato infracional. Sim. Porque eram realidades ainda muito jovens quando eu me formei, no período pós-Constituição de 88. Então, todos esses instrumentos, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, nasceram desse período de abertura constitucional, essa amplitude que a Constituição de 88 deu, e foram instrumentos que os alunos que se formavam nessa época eram instrumentos novos, que talvez os professores ainda não estavam ambientados a esses novos instrumentos. Claro, com exceções. Eu, por exemplo, tive a grata satisfação de ter aula com a Cláudia Lima Marques, com a professora Cláudia Lima Marques na Faculdade de Direito, que é uma referência em direito do consumidor. E ela foi uma das pessoas que se engajou fortemente na questão do Código de Defesa do Consumidor, que é um instrumento dos mais modernos, né? Sim. Então, quem se formou nessa época, pós-88, viveu essa transformação que teve nesses instrumentos infraconstitucionais que aparelharam as normas constitucionais, né? Foi muito bacana. Isso foi realmente desafiador, né? Uma realidade que se criava num período novo da nossa história jurídica, né? Legal. Cristiano, antes de a gente entrar na questão do concurso da Defensoria Pública, como os nossos ouvintes, muitos são pessoas leigas, estudantes de direito que estão iniciando a faculdade, curiosos do direito, vamos assim dizer. Minha mãe, meu pai, tio, tia estão adorando escutar o podcast. E um dos momentos que eu penso é trazer informação para a sociedade. Então, né, o podcast ele traz a trajetória, traz pontos jurídicos informativos e também questões de mentalidade que ao longo da nossa entrevista a gente vai pontuar. Antes de eu falar da questão do concurso, eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes o que é o cargo de defensor público e como ele atua. Acho que isso é importante a gente trazer essa informação. Certo. O cargo, a função de defensor público, ela foi criada inicialmente no Brasil, no antigo estado da Guanabara, que não existe mais, tá? Hoje nós temos o estado do Rio de Janeiro, lá pelos anos 50. Tá? Ele veio a se tornar um cargo público em todo o Brasil com a Constituição de 88. A Constituição de 88 criou, digamos assim, a figura da Defensoria Pública e impôs aos estados que criassem as suas defensorias públicas enquanto órgãos públicos estaduais. Naturalmente tem a Defensoria Pública da União e os defensores públicos federais, mas os estados passaram a ter essa incumbência de criar as suas defensorias públicas estaduais. Provida de defensores públicos, defensoras públicas, aprovados mediante concurso. Claro que no início não havia concurso, então foram aproveitados servidores públicos de outros órgãos. Tá? O defensor público, ele é um agente público que presta assistência jurídica integral e gratuita a toda a população que dele necessita. E aí o conceito, Alexandre, de assistência, ele é amplo, né? Ele difere, digamos assim, daquela figura do advogado dativo, que é o assistente jurídico, porque o defensor ele presta a assistência judicial, não apenas judicial, perdão, e sim jurídica, então tem um conceito mais amplo. Então atua em várias áreas, direito das famílias, direito civil, direito penal. E o modelo de defensoria do Brasil é considerado um dos mais modernos e avançados, completos, digamos assim, porque em muitos países não existe, porque aqui ele tem uma gama de atuação muito grande. Diferente, por exemplo, da Defensoria Pública no Chile, em que há uma atuação muito voltada para a defesa penal. O sujeito não tem em todo o mundo, praticamente, exceto naquelas ditaduras e tiranias que o sujeito é condenado sem defesa, né? Mas, via de regra, ele precisa de um defensor. Então, a defensoria está muito focada em muitos países
defesa penal. No Brasil, não apenas da defesa penal. Né? Na defesa nos processos criminais, é verdade, mas também na assistência nos processos que envolvem direito das famílias, na defesa, inclusive, dos seus direitos básicos, que muitas vezes o Estado, enquanto poder público, sonega. Sim. Direito à saúde, por exemplo. Perfeito. Hoje, se pegar grande parte dos processos da Defensoria Pública do Estado, é o Estado litigando contra o Estado. É a Defensoria Pública representando o cidadão. Sim. Contra o Estado, exigindo dele o quê? Cirurgia, medicamento, enfim, que é um direito básico consagrado na Constituição, que o Estado, por uma série de questões que levam à ineficiência do Estado, sonega. E aí a Defensoria tem que lutar com autonomia. Né? Sim, importante isso. Autonomia é importante por isso. Eu sempre brinco, né? Se um advogado é um advogado de uma empresa, sim. Vamos imaginar hipoteticamente, é uma hipótese absurda, que esse advogado dessa empresa, a empresa A, ele possa daqui a pouco entrar com uma ação contra a própria empresa. É um exemplo absurdo, sim. Mas é o que ocorre na Defensoria. Nós entramos com ações contra o Estado. Bom, o que o patrão, o que o dono dessa empresa vai fazer? Bom, o cara está entrando com ação contra mim. Ele vai tirar o computador, vai tirar a sala do cara, vai tirar o salário. Por isso que a Defensoria tem que ter autonomia, porque muitas vezes ela é obrigada a entrar com ações contra o próprio Estado. Entendi. Perfeito, muito bom. E claro, aquelas pessoas que necessitam, são vulneráveis economicamente. Existem outras espécies de vulnerabilidade social. Sim. Mulheres vítimas de violência doméstica, crianças, adolescentes, o idoso, né? O indígena. Mas, via de regra, é a vulnerabilidade econômica que vai pautar a atuação da Defensoria Pública. Perfeito. Isso é importante a gente pontuar. Doutor, chegando na questão do concurso público, né? Então, em 2002, nós tivemos o primeiro concurso público para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Fizeste o concurso. Conta pra gente, né? Vamos lá, de 98 a 2002, tu teve alguns anos para estudar, se preparar, chegar no concurso de uma forma que, né? Agora eu vou resolver e vou passar esse concurso aqui, vai ser meu. Conta pra gente como é que foi essa preparação durante esses anos, principalmente próximo do concurso, e as fases, como é que foram as fases do concurso, principalmente também, eu queria que tu mencionasse sobre a prova oral. Olha, para mim foi particularmente difícil, porque eu advogava, de manhã e de tarde eu trabalhava, à noite eu fazia júris, isso em 98. Então esse período que eu fiz a escola da júris foi muito difícil, foi muito custoso fisicamente, enfim, emocionalmente. E tinha família na época, casei cedo, enfim, tinha um filho pequeno, então foi um período difícil. Não teve concurso para juiz logo em seguida, da minha conclusão na júris, e teve para defensoria. O concurso iniciou em 99. Então eu já fui no embalo, eu já estava no embalo, porque o ritmo da júris era muito intenso, de provas todas as semanas, de conteúdo muito intenso. Nós tínhamos os resumões, tinha as degravações, os alunos se formavam em grupos e cada semana ou cada dia um aluno gravava, degravava, levávamos um gravador para a aula, degravávamos, o que era o mais complicado era degravar. Sim, sem dúvida. Né? Horas, noites, madrugadas degravando conteúdo e isso virava um grande resumão. Nós deixávamos no Xerox, setor de cópias, o pessoal ia lá e copiava. Né? Enfim, esse era o modelo de estudo na júris. Quando eu fiz o concurso em 99, ele iniciou um ano depois, eu estava muito quente, eu estava muito preparado. Então foi fácil eu estabelecer uma rotina de estudos baseada só na recuperação de conteúdo por resumos, os velhos resumos. Claro, hoje tem formas muito mais modernas, né, Alexandre? O pessoal se prepara de outras formas, uma coisa até mais profissional, né? Coachings, enfim, preparação profissional para aprovação em concurso. Mas naquela época não tinha isso, não tinha. Então cada um estabelecia o seu comportamento, a sua rotina de estudo. A minha rotina foi basicamente isso. Eu repetia aquilo que eu não gravava até gravar, mediante análise de resumos. E as aulas, eu passei no concurso para defensor público em 99,
demorei para ser chamado, porque o concurso teve validade de 4 anos. Sim. E havia uma dificuldade financeira para chamar os aprovados, enfim. Mas eu passei muito graças aos resumos da Júris, do curso, que é um curso de especialização. Ele tem validade como um curso de especialização. Entendi. Ele não é só um curso preparatório. Então foi assim que eu me preparei. Claro, e tendo foco e disciplina. O foco, na verdade, é um eufemismo da palavra obsessão. O foco é aquela determinação de buscar aquele objetivo. A gente é obcecado por isso, vai buscar aquilo. E a disciplina não, é o que a gente faz para atingir aquele objetivo. É aquele comportamento que a gente estabelece como protocolo para atingir aquele objetivo. Pelo menos eu vejo assim. Então, claro, cada um lida de uma forma. Claro que hoje tem, como eu disse, métodos mais profissionais, técnicos, né? De se aprovar. Eu lembro que, por exemplo, eu fiz um curso de dicção e desinibição. Eu era um sujeito bem mais inibido do que eu sou hoje. Sempre fui. E esse curso foi extremamente importante para mim, porque ele reunia exercícios quase teatrais, né? Exercícios de postura, de apresentação, né? E o professor, na época, Leoclides Marcon, nunca vou me esquecer, um cara fantástico. Tinha feito curso nos Estados Unidos, ele me deu um CD no final do curso. Com 2 faixas, esse CD. Um era para relaxamento mental. Importante. E o outro para memorização, né, de conteúdo. Legal. Eu confesso que o de memorização eu quase não escutava, mas o de meditação, esse para relaxamento mental, eu passei a usar não só para o concurso, eu usava depois, porque eu tive alguns períodos de crise de insônia, eu botava essa faixa, era um exercício simples, eu me lembro, olha, tu vai te imaginar numa praia dos teus sonhos, imagina que tá a temperatura ideal, agora tu entra no mar e coloca o primeiro dedão do pé, a temperatura tá como você gosta, enfim, vai entrando, tu vai entrando, é um exercício de hipnose, é um exercício de hipnose. Tu vai entrando num estado mental de relaxamento pela hipnose, que é fantástico. Eu tenho até hoje esse CD e hoje o pessoal busca na internet com facilidade, que não tem nada de metafísico, é uma coisa de preparação, né? Pô, que legal. Resumindo, Cristiano, somou o estudo preparatório, a profissão, os resumos, muito foco e disciplina, aliados, a gente tem que dizer, à meditação. A meditação, eu não sei como cada um busca de uma forma a meditação. Não, mas muito bom. Mas hoje em dia, Alexandre, eu acho muito importante isso, porque nós temos vivido um mal da sociedade moderna, que é a ansiedade. Sem dúvida. Então, as pessoas resolvem das mais variadas formas. Com uso medicamentoso, com esportes, com técnicas de mindset. Enfim, eu acho que isso é fundamental. Tu tinha perguntado das fases do concurso. Sem dúvida alguma, a cereja do bolo foi a prova de tribuna, que nós tínhamos 15 minutos para discorrer sobre um ponto, eram 25, 26 pontos. E aí, aquela lei de Murphy, né? O meu ponto foi sorteado, justo aquele que eu tinha estudado pouco ou quase nada. Isso é uma coisa que eu não me lembro qual dos convidados que veio aqui que comentou no concurso, se foi o Marcelo ou o Fábio, que falou alguma coisa nesse sentido, de ter caído uma questão que ele não sabia. Sempre. Eu não sei se é uma coisa que a gente já vai... E eu me lembro que a minha perna tremia, aquele negócio. Como foi meu primeiro júri, também foi assim, na prova de tribuna. Mas também é tudo uma questão de preparação mental. Eu fiz um curso muito bom com Túlio Milman agora esqueci o nome, mas é um curso que ele tinha de preparação, media training. O Túlio tinha um curso de media training e eu fiz um curso com ele, é uma coisa muito gozada, a gente dava risada. Ele dizia assim, ó, quando tu estiver inibido frente a uma plateia, uma das táticas é pensar que todo mundo tá pelado. Na frente da câmera. Todo mundo é igual. Todo mundo vai ao banheiro, todo mundo se pela pra trocar de roupa, não sei o quê. Tu vai achar, aquilo vai te dar um relaxamento, vai te dar uma desinibição. E é uma coisa que eu passei a observar que funciona. Tu tem que te comparar, todo mundo é igual, enfim.
todo mundo nasceu pelado, enfim, são técnicas que tu vai utilizando para vencer os teus desafios pessoais. Né? E a prova de tribuna, que foi a última prova do concurso, foi um desafio. E eu fui muito bem na prova. Depois eu dava aula na Fundação Escola da Defensoria Pública preparatória para a prova de tribuna. Sim. E eu lembro que eu tinha um candidato que eu estava lá orientando. Eu lembro que ele parou o exercício da prova de tribuna, ficou olhando para o teto, não olhava para a banca, tem que olhar para a banca. Dos 15 minutos ele falou 4 e acabou numa rapidez e suando assim. E eu disse, lamentavelmente, eu tenho que te dizer, assim tu vai rodar na prova de tribuna. Tu acha? Acho. Pensa no tempo, tu tem 15 minutos. É um desrespeito com a banca tu falar 4. Sim. Não é só uma questão de achar que tu não sabe, é um desrespeito. Bom, se tu olhar pro teto, pior ainda. Sem dúvida. Então tudo é uma questão de preparação na vida, de treinamento. Né? Seja para o que a pessoa for fazer, a pessoa tem que treinar. A pessoa tem que treinar e sem se cobrar excessivamente. Né? Porque senão vai entrar numa neura que não consegue, não vai conseguir mesmo. Ah, imagino. Doutor, passou no concurso, como é que começou a trajetória? Para qual cidade do interior tu foi? Quais foram as dificuldades? Como é que foi tua trajetória até chegar em Porto Alegre? Eu fui para Montenegro, uma cidade fantástica, no Vale do Caí. Fantástica porque é uma cidade próxima de Porto Alegre, que ainda conserva muito do interior do estado, com um povo maravilhoso, baixo índice de criminalidade, pelo menos na época foi em 2002. Foi difícil, não foi um período fácil, né? Porque tem todas aquelas incertezas, vou ficar lá, não vou ficar lá, né? Um período na minha vida particularmente difícil, né? Familiar, digamos assim, que eu me separei, então foi um período de redescobrimento. Mas também foi um período desafiador, foi o período da minha vida profissional mais incrível, porque nós tínhamos na época 3 juízes em Montenegro, 4 promotores e 1 defensor público. Uma penitenciária modulada com 800 apenados, eram 600, chegou a ter 800, ali na localidade do Pesqueiro, fica numa zona rural, e mais um presídio com semiaberto e aberto. E eu tinha que dar conta de 3 varas judiciais, todos os processos do júri, todos os processos de execução criminal. E era uma coisa assim... Nossa. Eu parecia uma barata tonta. Super pra homem. cima, Mas tinha um lado bom, o pessoal compreendia os meus limites. Talvez compreendesse mais do que eu compreendia. Entendi. Então, teve uma passagem, que não é mentira, que eu tinha tanto processo, tanto trabalho, que eu dormi na Defensoria Pública. Eu tinha um colchão inflável e eu dormi na Defensoria Pública. Ali, naquele dia eu pensei, não tá certo o que eu tô fazendo. Eu tenho que me programar para trabalhar no meu ambiente de trabalho e depois vou ir para minha casa. Claro. Né? E não levar o processo para casa. Embora fosse inevitável muitas vezes. Mas era uma realidade, curiosamente, muito difícil, mas curiosamente muito prazerosa. Me dava prazer ajudar as pessoas. Eu me emocionava com a minha atuação. Eu era engajado na comunidade. Não que eu não seja hoje, mas uma comunidade pequena. Claro. Havia uma TV... Canal 53, que era um canal comunitário, participava de programas, lá tinha o programa O Seu Direito. Então era um programa de TV que as pessoas ligavam pro programa para tirar uma dúvida. Então imagina o desafio da pessoa que está ali para dirimir aquela dúvida. Era uma coisa desafiadora, mas isso me movia, dava adrenalina, então eu me sentia muito importante para a vida das pessoas. E como Montenegro é um município curioso, ele atende não só Montenegro, mas 6 municípios, inclusive Salvador do Sul, que é um município já em direção à serra, mais próximo de Barão e Carlos Barbosa do que propriamente Montenegro. Distante uns 30 quilômetros de serra de Montenegro. Então vinha gente de tudo que é lugar, vinha gente que mal falava português, mas falava alemão do que português. Então era difícil, né? Teve um dia que eu não consegui entender uma questão possessória de uma área de terras que tinha sido fechada, uma servidão de passagem, porque ele mal falava português, era um alemão carregado, um português carregado com sotaque alemão, enfim.
E eu combinei com aquele senhor, eu vou ter que ir até Salvador do Sul. Com o meu carro, com a minha gasolina, eu fui, peguei, eu tinha uma Palio e Weekend na época, peguei, subi, fui até a linha bonita, a linha comprida, que era uma localidade, Salvador do Sim. Sul. Cheguei no local, me embarrei todo, estava tudo embarrado. Saí com Nossa. o porta-mala cheio de mamão, salame, queijo. Mas eu consegui descobrir aquilo que ele estava me passando, que depois de Sim. 30 anos de uma passagenzinha forçada que eles tinham para escoar o mato de acácia, o vizinho faleceu e o filho do vizinho, que tinha uma rixa com o meu assistido, fechou. Aí eu tive que entrar com uma ação possessória, porque havia, naturalmente, um esbulho da Sim. posse, que eles tinham há 30 anos, ganhei a liminar, depois houve recurso, o tribunal manteve a liminar, foi uma ação muito bonita, porque foi uma ação que eu precisei sair da minha zona de conforto, pegar o carro e ir lá visualmente verificar, depois a gente falou com a prefeitura conseguiu fazer um memorial descritivo da área, e foi uma ação que a gente se sente útil no direito, ajudando as pessoas e transformando muitas vezes a vida das pessoas, né? Pois é, tiveste que ir em loco para conseguir Foi. apurar a situação É. e auxiliar o assistido. Muito legal, Cris, muito legal. Bom, de Montenegro tu veio para Porto Alegre ou tu passou por alguma outra cidade? De Montenegro, foi lançado um desafio muito no início da minha carreira. Eu assumi em 2002. Em 2005, eu me tornei vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado. Tá. Em 2006, eu me tornei presidente. Eu tinha pouco mais de 3, quase 4 anos de carreira. E era com todo respeito, um guri. Era um jovem, assim, Sim. muito inexperiente para presidir uma associação que estava em ebulição, um momento em ebulição. Mas foi um desafio que me trouxe, claro, tudo acaba forjando a nossa personalidade, nosso caráter. E aí eu fui o mais jovem presidente da Associação dos Defensores Públicos da história. Ah, que legal. Então, e não só jovem de idade, mas jovem de carreira. Então era desafiador. E aí eu me transferi para Porto Alegre, me licenciei para atuar só na associação. A associação reúne defensores aposentados e ativos do Estado. E claro que tem as suas pautas corporativas, melhorias na carreira, na instituição como um todo. Tem uma parte de representação muito forte. Sim. A associação estadual faz parte da associação nacional, que eu também era muito engajado. Tinha que ir muito a Brasília nessa época, ia praticamente uma vez por mês a Brasília. Sim. Depois me tornei diretor legislativo da Associação Nacional, por 2 mandatos também, de 2009 a 2013. Eu fui diretor da Associação Nacional, então vivia no Congresso Nacional, acompanhando projetos de lei. Essa, basicamente, era a minha função. Projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional, seja na Câmara como no Senado, que envolviam a defensoria ou o acesso à justiça. Né? De uma forma geral, o acesso à justiça, né? Mesmo que não fossem questões corporativas, mas que tratavam do acesso à justiça. Porque a defensoria nada mais é do que o acesso à justiça. Sem dúvida. Como eu disse, em muitos países não tem a defensoria no formato que a gente tem aqui. Claro, há países que a desigualdade também não é tão grande, não há tanta necessidade. Sim. O paradoxo da defensoria é esse, a gente luta contra a desigualdade. Se não houvesse tanta desigualdade, talvez não houvesse tanta necessidade de se ter defensoria. Sem dúvida. Em muitos países não existe tanta desigualdade, não tem tanta necessidade de se ter um órgão público para dar assistência e voz às pessoas excluídas. Então foi um período também que eu estive nesse mundo corporativo, conheci muitos políticos de todas as cores e grupos ideológicos, de esquerda, de direita, partidos conservadores, progressistas, enfim. Conheci muita gente nesse ambiente de Brasília, então a gente vive muito de perto isso. Sim, legal. Essa tua trajetória da presidência da Associação dos Defensores do Rio Grande do Sul e a atuação dentro da Associação Nacional te trouxe uma experiência, né? Ficou por 2 anos, foram consecutivos esses 2 mandatos? Sim, os dois. 2006 a 2008, mais ou menos. Isso, 2009. 2009. E a partir de 2009 tu começou a atuar como defensor em Porto Alegre. Isso. Tá. Aí eu atuei no DECA, Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, fazendo plantão. E ali tive experiências também muito marcantes, porque não é fácil. Ali chegam... eu fazia a defesa dos adolescentes que, teoricamente, teriam cometido
atos infracionais, os mais variados. Homicídio, roubo, furto, tráfico, enfim. E à noite, de madrugada, era uma coisa... Não tinha feriado, não tinha Natal, Ano Novo. Te chamavam, tu tinha que ir. Eu tinha que ir. Me lembro que uma vez eu passei o Natal na mãe. A mãe morava ali na rua Venâncio Aires, era perto. Uhum. Aí só que tava sempre indo e vindo, então não Sim, tinha. sim. É uma experiência que eu tive muito, muito importante, né? Ah, legal, legal. E a questão que agora a gente chegar mais à frente é como é que tu organizou, a partir de que momento tu enxergou na carreira e tu disse assim, eu, eu gostaria de ser o defensor público geral do Estado, a partir de que momento tu analisou para tua trajetória e disse assim, eu já estou preparado para exercer esse cargo, porque o defensor público geral do Estado é uma das autoridades, né? A gente tem Sim. uma autoridade de representação aqui da categoria. É um cargo que é o ápice da carreira, assim, Sim. a gente pode dizer. Sim. E, cara, eu sou muito grato à defensoria. O doutor sabe, conhece, durante a minha trajetória de estudante, eu estagiei na defensoria, eu fiz prova na defensoria, fui aprovado na prova da defensoria, iniciei estágio com o doutor Marcelo Dadalt e com a doutora Vivian Rigo. Grandes defensores, tem uma história dentro da Grandes defensoria. defensores. Na época nós trabalhávamos no projeto Uso Capião, que Isso. tinha na 7 de setembro. Verdade, verdade. E posteriormente eu fui pro Foro da Tristeza. No Foro da Tristeza eu vinha trabalhar com a doutora Rafaela Consalter, Sim. que eu sou muito grato, me ensinou, digamos assim, Grande defensora do também. advogado que eu sou hoje, muito eu devo a ela, uma gratidão enorme aos ensinamentos que eu tive com ela, mas eu também aprendi a observar outras defensoras que atuavam lá, como a doutora Aline Lovato, também uma grande defensora, só que ela atuava mais na parte penal. E outros defensores também que passaram por lá, mas esses marcaram, né? E eu sempre observava a atuação deles, a dedicação e tudo mais. E já na época que eu trabalhava com o Marcelo Dadalt, eu escutava falar do Defensor Público Geral do Estado. Porque essa questão do projeto de uso capião na época em que ele e a Vivian estavam à frente desse projeto Doutor foi um... Luiz Alfredo Schitz era o defensor-geral nessa época, eles eram assessores dele. Isso, E exatamente. claro que o chefe institucional, ele tem o poder de determinar, não, vou bancar, não vou bancar, Sim. vamos fazer, não vamos fazer. E foi um projeto muito importante, porque ele partiu da Sem dúvida. premissa que havia necessidade de cooperações técnicas com outros órgãos, com a URGS, inclusive, que foi Sim. muito importante para a elaboração dos memoriais descritivos, das plantas. Exatamente. Não, Muito legal. foi um projeto muito legal e um trabalho que eu aprendi, nossa, muito com eles, né? E eu lembro já daquela época de falarem no Defensor Público Geral do Estado. E aí, quando, acompanhando a tua carreira, meu amigo, né, defensor, o Cris vai concorrer à defensoria. Eu disse, puxa, que legal. Sabendo da importância do cargo. Conta pro pessoal, como é que foi esse teu planejamento? Quando surgiu essa vontade? Porque, assim, o cara precisa ter essa vontade. E a questão da liderança é uma característica que também tu traz contigo, Sim. né? Conta pra nós. Eu acho que a capacidade de liderança, ou o jeito de liderança, porque tem lideranças e lideranças, Sim. são inatas. Mas há pessoas que, acredito, acordem um dia e digam, eu quero me tornar presidente desse país. Quero me Sim. tornar deputado estadual. Quero me tornar um gestor. Presidente dessa empresa. Dono desse escritório. Há pessoas que pensam assim. Eu não pensei. Confesso que eu não pensei. Eu pensava, sim, em trabalhar junto à administração pública. Tá. Esse era o meu sonho. Eu não tinha o sonho de chegar no ápice da carreira. Não era esse o meu objetivo. Tá? Quando eu estava antes de chegar na associação, eu era muito questionador. Eu era muito reflexivo, muito questionador. Eu era provocativo. Eu me apaixonei pela defensoria. A paixão é uma obsessão. Claro. Quando o sujeito está apaixonado, ele está obcecado pela coisa. Sim. E essa paixão me trouxe esse desafio de buscar entender toda a estrutura, todos os problemas, todos os desafios e tudo aquilo que a gente pode construir para mudar aquela problemática. Isso me levou para a associação. E a paixão não cessou. Ela aumentou. A obsessão não cessou, ela aumentou. O colega um dia chegou para mim e disse, Tchê, tu dorme pensando em defensoria, tu acorda pensando em defensoria. Como é que tu, né, consegue conciliar com a tua vida? Não sei. Mas se tornou até uma obsessão
difícil de lidar pela dedicação de tempo e mental, física e mental que a gente tem que dar. Então eu tinha sonho de me tornar membro daquela estrutura, mas naquele nível tático, naquela função, que eu pudesse operar mudanças do ponto de vista administrativo. Mas, claro, que o sujeito que é presidente da associação, que foi diretor da Associação Nacional, por um tempo adquire experiência e o teu nome começa a ser lembrado, as pessoas te dizem, tu tem que te candidatar, enfim. Então se criou um movimento identificando lideranças, porque nem todo mundo quer. Sim. Nem todo mundo quer, não é nenhuma questão de liderança, muitas pessoas não querem, mas são alçadas àquele cargo e podem desenvolver habilidade de gestão. Sem dúvida. E aí foi nascendo dentro de mim essa vontade. E no momento que eu me inscrevi, eu queria, evidentemente. E não foi um processo fácil, porque até 2006, os defensores gerais eram nomeados livremente pelo governador do estado, como se secretários de estado fossem. Entendi. Foi assim a doutora Cleomir, foi assim o doutor Luiz Alfredo Schitz, doutor Carlos Guazelli, doutora Maria da Glória, vários defensores gerais que chefiaram a defensoria, mas eram nomeados livremente, um cargo de comissão, um cargo de confiança, pelo governador do estado. Houve uma mudança na legislação federal e na legislação estadual que permitiu a eleição nos mesmos moldes do Ministério Público. Legal. A carreira forma uma lista tríplice, essa lista tríplice é enviada ao governador e o governador vai escolher um dos três. Bom, primeira defensora geral eleita pela classe foi a doutora Maria de Fátima Záquia Paludo, que foi minha companheira de associação, né? Eu tinha uma relação muito próxima dela. Depois foi eleita a doutora Jussara, enfim. E eu me candidatei em 2015 e me preparei para o cargo. Né? Eu viajei, Alexandre, 8.000 quilômetros no Rio Grande do Sul. O meu carro, tirei férias, tirei licença para viajar e descobrir o interior assim de uma forma que eu não descobria, que eu não conhecia e conversando com os colegas, vendo as dificuldades estruturais. E eu tinha uma obsessão por fazer crescer a defensoria, por expandir. Havia muitos colegas que eram responsáveis, por exemplo, por 2 comarcas. Palmares e Mostardas são cidades aqui do Rio Grande do Sul, e elas distam mais ou menos uma da outra ali, 120 quilômetros. Livramento, Santana do Livramento e Quaraí são 100 e poucos quilômetros, 120 quilômetros. Só que um defensor fazia a atuação das 2. Isso era massacrante, era faz de conta. Sim. O cara não tinha condições de atender a população de um município e de outro, né? A gente precisava mudar essa realidade. Eu bati forte nisso. No risco que o defensor se sujeitava tendo que pegar a estrada toda semana, na deficiência desse atendimento que a gente prestava uma vez por semana. Melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho, mas mais do que isso, ampliar o serviço da Defensoria Pública para todas as comarcas, como determina a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Eu bati forte nisso, e claro, nas condições de trabalho como um todo, salarial, estrutural, enfim. E isso, eu sempre fui muito enfático naquilo que eu falo. Sim. Eu sou assim, muito firme quando eu falo as coisas e quero as coisas. Eu bati muito forte nisso. Intenso. Isso me levou, digamos assim, à chefia, o governador Sartori, e me nomeou em 2016, e depois de 2018 eu fui eleito a maior votação, digamos assim, das eleições até então da Defensoria Pública. Foi uma eleição muito significativa para mim. Enfim, eu pude colaborar com a gestão. Eu creio que eu vou ser lembrado por um gestor preocupado no aprimoramento da gestão. Nós fizemos o primeiro mapeamento estratégico, mapa estratégico da Defensoria Pública. Conquistamos títulos de qualidade total. Enfim, houve uma preocupação muito grande com a gestão pública.
a gestão dos recursos públicos, recursos materiais, recursos humanos, enfim, tá? E também de melhor clima organizacional. Nós importamos alguns conceitos da iniciativa privada para o ambiente público, tentando transformar o ambiente de trabalho num ambiente mais sadio, um ambiente não só mais produtivo, mas sadio para os operadores, né? Para todos os colaboradores. Acho que nós tivemos vários avanços, sem dúvida alguma. Não, legal, legal. Resumindo aqui, Cris, eu achei importante que tu mencionasse essa questão de visitar as unidades da Defensoria em todo o estado e conhecer a realidade de perto, a realidade em loco. Tu fizesse primeiro um planejamento e, obviamente, conversasse com todos os teus colegas que eram defensores no interior do estado. Eu sou meio arcaico. Claro que naquela época, 2015, já tinha agendas eletrônicas, smartphone, enfim. Mas eu fiz um caderno e cada folha desse caderno era uma defensoria que eu ia visitar. Ah, legal. Então eu botava o nome do defensor, se tinha sede própria, se era sede cedida pelo judiciário, se era sede alugada, se tinha servidor, se não tinha servidor, se tinha computador, se não tinha estagiário, se o estagiário era cedido do município, se não era. Eu fiz um dossiê, um mapeamento, uma radiografia da Defensoria Pública, especialmente do interior. E claro, Porto Alegre já tinha uma noção maior. Então, com isso, eu consegui trabalhar, não só durante a campanha, que a gente precisa, evidentemente, ter conhecimento das necessidades, das demandas da classe, mas trabalhar um planejamento para os anos que se sucederam na minha gestão. Então eu aproveitei esse material, não só durante a campanha, mas depois também. Muito bom. Então, claro, foi um período que a gente contou também com investimento. Nós tivemos uma linha de crédito do BNDES, um valor bastante significativo que nós pudemos transformar todo o parque tecnológico da Defensoria Pública. Importante. Claro, sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. Então, esse grande parte desse recurso, metade aproximadamente, foi investido em TI. E ali foi o pulo do gato. Evidentemente que a TI deu, digamos assim, nos legitimou a lutar nesse processo de renovação do sistema de justiça. Digitalização, virtualização. Enfim, foi um foco muito grande na gestão dos nossos recursos. Gestão essa voltada, claro, para a nossa atividade fim, que é a prestação do serviço de assistência à população. Que legal. Aí tu foi eleito e o primeiro período como defensor público geral, ele é 2 anos. 2 anos. Isso é importante a gente esclarecer para o nosso público, não é 4 anos direto, é primeiro 2 anos. Após os 2 anos, aí tem uma reeleição. Isso. E na reeleição, diante da tua administração já nesses 2 anos ser muito positiva, muito efetiva, tu teve, digamos, mais tranquilidade na reeleição. Foi, sem dúvida. Primeiro porque na primeira eleição eu não estava na administração. Eu estava na ponta, eu era defensor no Foro do Partenon. E eu não estava na administração, e não contei com o aparato da administração, digamos assim, para a minha campanha. Claro. E na segunda, eu acho que foi uma coisa natural, porque a campanha se fez em cima daquilo que a gente tinha trabalhado, nosso trabalho, nosso investimento em gestão. Né? E foi uma gestão muito efetiva, muito de entregas. Sedes alugadas que nós estruturávamos, defensores, edital de remoção, que era uma das queixas, das demandas. Olha, não tem edital de remoção, eu estou aqui na cidade tal, mas eu quero remover. Isso é muito significativo para um cara que vai para o interior e às vezes está longe. O cara quer ir para Santa Maria, quer ir para Pelotas, quer ir para Passo Fundo, quer vir para Porto Alegre, enfim. Quer ir para a fronteira. E havia uma demanda. Poxa, eu quero um edital de remoção. Então eu prometi, nós vamos abrir, nós vamos estudar, precisamos de um prazo de 45 dias para estudar como é que a gente vai fazer essas remoções, mas eu prometo que eu vou abrir o edital de remoção, porque eu entendo que faz parte da dinâmica da carreira e da felicidade de cada defensor, do prazer. Isso é importante para o defensor trabalhar bem. Então tudo isso fez parte, e eu acho que foi um processo natural, digamos assim. Essas entregas que nós, com perdão da redundância, entregamos no primeiro mandato, serviram para tornar a eleição, digamos assim, para legitimar a nossa segunda eleição.
A reeleição ao cargo. Pô, legal, legal. E conta pra nós a questão da relação defensor público-geral do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da OAB, presidente da Câmara de Deputados. Como é que funciona essas conversas, reuniões para tomada de decisões É, da sociedade? Existem essas reuniões. sim, assim como o Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público, o Defensor Público-Geral do Estado, ele é nomeado pelo governador, ele é escolhido pelo governador, mas a partir Sim. do momento que ele toma posse, a Defensoria goza de autonomia administrativa, Uhum. funcional, orçamentária, assim como o Ministério Público e assim como o Poder Judiciário. Então se estabelece basicamente um colégio de representações institucionais. Legal. Então nós temos o governador representando o Poder Executivo, o presidente da Assembleia, né, que é um deputado, representando o Poder Legislativo, Tá. o presidente do Tribunal de Justiça representando o Poder Judiciário, o Procurador-Geral de Justiça representando o Ministério Público, o Defensor Público-Geral do Estado representando a Defensoria. Tá. E também, daqueles órgãos que têm autonomia, o Tribunal de Contas do Estado, que tem uma vinculação com o Poder Legislativo, Sim, mas é sim. também um órgão autônomo e tem a presidência ali representando aquele órgão autônomo. Então, essas autoridades representativas, elas participam basicamente num conselho de Estado e discutem Legal. todas as questões macro, digamos assim, da organização do Estado nas suas esferas. Né? Por Entendi. exemplo, mandam as suas propostas orçamentárias para o governador consolida as propostas orçamentárias e encaminha para a Assembleia. Tá? E aí, durante o governo Sartori, nós tivemos vários embates, né, com muito respeito, com muito espírito republicano. Uhum. Né? O governador Sartori sempre respeitou muito esse ambiente de diálogo, né, com muita proximidade, digamos assim, e lealdade, porque na verdade nós tínhamos que respeitar essa autonomia dos órgãos e poderes do Estado. Claro, claro. Né? Mas tivemos embates. Tá? Então é uma representação difícil. Nós somos responsáveis, digamos assim, por um órgão com milhões no seu orçamento anual, precisamos bem executar esse orçamento, Sim. precisamos aparelhar a atividade fim, a ponta, digamos assim, para que se preste um bom serviço público, né? Mas a relação é de muito respeito, né? Mas naturalmente há embates, né? Porque a Defensoria Pública, dotada de autonomia, vai ajuizar ações que muitas vezes podem desagradar a A ou B, seja o Uhum. judiciário, seja o executivo, enfim, há embates com o Ministério Público, há embates com o judiciário, há embates com o Poder Executivo, mas dentro do espírito republicano há um ambiente de respeito muito grande. Ah, legal, legal. É importante tu pontuar essas questões e essas organizações que aconteceram e trazer como experiência também para os nossos ouvintes isso aí. Doutor, tu já mencionasse o caso ali da defensoria que tu atuaste em Montenegro lá, que tu foi em loco e auxiliou. Mais algum caso tu poderia citar pra gente que Hum. te impactou positivamente durante a tua trajetória de defensor até agora, que tu diz assim, Alexandre, isso aqui me mexeu comigo como Bom, pessoa. tá. Então eu lembrei um que me impactou positivamente, foi esse caso lá de Salvador do Sul. Ontem eu passei uma situação profissional daquelas que marcam a vida da pessoa. Passei várias, né? Sim, Mas ontem eu fiz um atendimento no Foro da Tristeza. Não vou nominar as partes, claro, em claro. função das questões éticas, mas que foi muito marcante, porque a pessoa está litigando numa ação de despejo, saiu sentença, julgando procedente a ação de despejo, mandando despejar. Nós entramos com recurso de apelação, então naturalmente vai se demorar a apreciar esse recurso há um tempo, Uhum. enfim. Mas a pessoa marcou atendimento pessoal comigo e eu estranhei, porque a pessoa sabe que está aguardando o julgamento da apelação, né? E ela disse, doutor, eu vim comunicar uma coisa para o senhor em nome da nossa franqueza. Vou ser muito franca com o senhor. E ela contou a história que me chocou. Essa pessoa que ganhou a ação procurou um traficante. Hum. E o traficante me deu uma ordem, e o senhor sabe como é que funciona o Tribunal do Tráfico. É diferente do Hum. tribunal que o senhor atua. Assim, uma conversa Foi... muito, muito tensa, né?
E lá pelas tantas ela começou a chorar e eu, claro, por vezes a gente tá olhando aqui e ali, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e ali eu parei, olhei nos olhos daquela pessoa e me deu... Bom, primeiro que eu já comecei a imaginar o que que eu falaria pra ela, porque Sim, tava num desespero, numa situação difícil. uma situação de desespero. Tu imagina, a discussão ainda estava posta no processo. Sim, Poderia reverter, embora ela tivesse perdido, poderia reverter. Aí eu disse pra ela, olha, tu tem 3 saídas. O caminho que tu vai tomar é tua decisão. Não vou te dizer qual tu vai tomar. sem O dúvida. máximo que eu vou chegar e dizer pra ti qual eu tomaria se estivesse no teu lugar. Uma, registrar ocorrência por ameaça, enfim. Sim, Ela, não, enfim, tô colocando os caminhos. Eles claro, existem. Esse é o caminho jurídico que eu posso te dizer. claro. Dizendo que está se sentindo ameaçada, coagida ilegalmente. O caminho número 2, que seria tentar negociar com essa pessoa um prazo, dizer que está em grau de recurso. Ou o terceiro caminho é sair da casa. O traficante tinha imposto isso a ela, que a senhora Sim, vai sair da casa. Ou seja, antecipando a decisão judicial, né? sim, sim. Por pressão da outra pessoa. Né? E eu disse, ou sair da casa. Aí ela olhou pra mim e continuou a chorar, dizendo, eu tenho 3 filhos pequenos. Puxa. Eu já tomei a minha decisão, eu só vim comunicar ao senhor. E qual foi a decisão dela? Sair da casa. Ah, sem dúvida. Preservar a E vida aí dos nós tínhamos uma filhos. questão jurídica, tem a questão... Mas foi uma situação muito difícil, porque é um misto de impotência, de... Eu fui dar uma palestra numa semana acadêmica numa universidade em Santa Maria, e eu quis usar uma frase de efeito, e achei que eu ia abafar, enfim, talvez, e foi desestimulante, porque era só alunos do início de curso. Eu Sim, disse, olha, pessoal, lá pelas tantas eu disse, a sociedade muda o direito, mas não esperem que o direito mude a sociedade. E eu pensei que o pessoal ia gostar daquela frase, mas foi um balde sim, de água fria para um bando de estudante de direito com 17, 18, 19 anos, começando a sua vida ali. Aí lá pelas tantas um perguntou, mas doutor, então o senhor acabou de dizer que a defensoria é uma instituição transformadora da vida das pessoas. sim. Isso não está fechando. Por que então a gente não vai conseguir mudar a sociedade? E aí eu pensei, eu caí a besteira de dizer aquela frase. Porque era uma frase um tanto frustrante, né? Era uma frase que representava uma decepção com Sim, o direito. Mas é que o direito nos impõe isso. Por hora, ele te mostra que às vezes consegue resolver muitas coisas na vida das pessoas. Por hora, te traz uma frustração muito grande, uma sensação de impotência muito grande, não resolve. Né? sim, E claro, eu fiz terra arrasada com essa minha frase, mas às vezes a gente consegue resolver a vida das pessoas. Não é o caso dessa senhora. sim. Né? Mas às vezes numa disputa de guarda, a gente consegue levar aquela família para uma nova dinâmica, uma nova relação familiar. Sim, Ou sim. numa ressocialização de alguém que cometeu uma infração, um crime, enfim. É possível, é difícil. Tu, como advogado, sabe disso. Sim, é difícil. É difícil, a gente não consegue entregar o sonho da pessoa, o desejo da pessoa. A gente entrega uma perspectiva jurídica que nem sempre é aquilo que a pessoa espera. E isso me marcou, certamente. Inúmeros casos me marcaram, né? Uma vez eu, inclusive, escrevi um artigo para Zero Hora, Zero Hora publicou, que era O Defensor e a Velha Senhora. Eu estava indo jogar futebol em Montenegro e eu passava, quando ia para o futebol, saía do meu apartamento, passava pela defensoria e passei ali, final da tarde, início da noite, uma senhora com uma cadeira de praia, com um cobertorzinho velho, assim. Pô, eu sei que as filas começam cedo, mas, pô, no dia Sim. anterior, né? Aí eu parei o carro e perguntei: o que a senhora tá fazendo aqui? Então, tô esperando uma ficha para falar com o defensor. O meu filho precisa de um medicamento, eu preciso muito do atendimento dele para esse medicamento. Senão ele vai Sim. morrer, meu filho. Tchê, é impossível segurar as lágrimas num momento desse, né? Sem dúvida. E às vezes uma coisa tão prosaica do teu dia a dia como defensor, como advogado, uma petição. Né? Sem A dúvida. pessoa tem que pegar uma cadeira de praia e ficar esperando a noite toda ali para ser atendido. É.
Essa realidade mudou muito na defensoria, com os mecanismos de atendimento virtual, mudou muito, né? Com a centralização de serviços, Sim. mas eram muito comuns as filas, a venda de Sim. fichas. E isso eu posso dizer porque É. eu passava por isso quando estagiário, doutora. Isso eu lembro. Isso foi uma das coisas que me impactou. Porque quando eu chegava no Foro da Tristeza, na 7 de setembro com o Dr. Marcelo, a gente não tinha essas filas. Era um pouco Uhum. diferente a organização dos atendimentos. Mas no Foro da Tristeza, assim como nos outros foros regionais na época, isso devia ser 2004, eu acho, 2005, eu vim me formar em 2006, eu acho que em 2004 mais ou menos, tinha essa questão de distribuição de fichas. E apenas eram 10 fichas que eu distribuía. Uhum. Então eu tinha que distribuir 10 fichas e eu distribuía as 10 fichas e tinha mais pessoas. Uhum. E quando eu chegava era uma festa. Eles não sabiam que eu era estagiário, eles me chamavam de doutor. Uhum. Né? Chegou o doutor das fichas, eles diziam. E eu começava a distribuir as fichas. E eu terminava e faltava para 5, 6 pessoas ainda que precisavam de uma informação. Na época não tinha muito o que fazer, estava começando, depois eu comecei a entender um pouco melhor os processos. Comecei a conversar um pouco melhor com as pessoas e, volta amanhã, traz amanhã isso aqui, já vou dar uma analisada no teu processo, de forma informal aqui, vou tentar te ajudar, vou conversar com a defensora, para tentar ajudar as pessoas. O que acontece, Alexandre? Quando a defensoria, na gestão anterior à minha, começou a equipar a defensoria com servidores, Sim, não apenas estagiários, porque os estagiários estavam muito ligados à área jurídica, eram estagiários forenses, sim, mas técnicos, analistas, principalmente os técnicos que faziam e fazem, continuam fazendo esse trabalho de infantaria, vamos dizer assim, tá ali na linha de frente, né? sim, sim. Diminuiu muito isso. Por quê? Aos poucos a gente migrou do modelo de fichas para o modelo de agendamento. A pessoa chega na defensoria, ela vai ser atendida. Ah, legal. Se ela precisar de um atendimento jurídico, ele é agendado. Claro, sempre cuidando que o tempo entre o comparecimento da pessoa e o efetivo atendimento pelo Sim. defensor não seja muito grande. Claro, Sou pena de inviabilizar a própria pretensão. Tá? sem dúvida. Então isso tem que se cuidar. Mas aos poucos nós abandonamos completamente o modelo de fichas. Que bom. Então hoje nós resolvemos praticamente o problema das filas com o agendamento. O que as pessoas muitas vezes reclamam, com razão, é que o agendamento, esse tempo está muito grande entre o comparecimento ou a ligação telefônica para agendar um horário e o efetivo atendimento. Então isso que nós temos que cuidar, as demandas urgentes nós temos que priorizar. Sim. Então uma série de regras, provimentos da corregedoria, inclusive, onde eu passei, ajudaram essa dinâmica, melhorar essa dinâmica. Sim. Mas era uma coisa assim cruel ver as pessoas nas filas. Era. Por uma demanda básica. Sim. Né? E a gente acaba conhecendo uma realidade muito difícil das pessoas na sociedade. E isso te comove. Mas ao mesmo tempo também te conscientiza. E faz com que tu tenha um enorme valor sobre essas situações. Sem dúvida. E também ver o quanto que tu, ainda como um jovem, estagiário, estudante de direito, pode ajudar as pessoas. E a gente vê aquela questão de que ajudar as pessoas muitas vezes nos faz muito bem. É gratificante ajudar as pessoas. Isso é muito importante. É por isso que eu digo, o estágio na Defensoria Pública, claro, eu sou suspeito para falar, mas é muito importante, porque o estagiário ele vai vivenciar a prática da assistência jurídica de uma forma muito impactante. Sim. Ele vai aprender aos trancos e barrancos, vai aprender a peticionar, a atender, a falar com o público. Sem dúvida. Claro, tem um custo isso aí, porque tu absorve também aquela carga negativa, emocional. Isso vai te forjar ser humano mais forte, na minha visão. Sem dúvida, sem dúvida. Mais consciente, mais forte, mais preparado, vai te forjar um advogado ou um defensor, ou até um promotor. Vai formar o estudante de uma forma mais apropriada. Sem dúvida, eu costumo dizer hoje lá no escritório, existem 2 locais em Porto Alegre que é para te fazer um estágio de excelência. O primeiro é a defensoria, o segundo é o meu escritório. Com certeza. E eu ainda digo assim, aqui a gente trabalha
com uma vasta matéria, né, que a gente atua lá com a parte trabalhista, a parte civil, tributária. A gente só não faz o penal lá e família, algumas coisas a gente atua só para os nossos clientes que já são empresários, mas a gente tenta trabalhar bastante nesse modelo. E a forma como eu aprendi e fui ensinado pelos defensores, hoje ainda eu atuo, eu repasso esse ensinamento para os meus estagiários. Isso é uma escola que me forjou e eu sou muito grato. Uma pergunta, doutor: existe uma possibilidade de que algumas universidades fizessem convênios com a Defensoria Pública e tornassem cadeiras de direito obrigatório ao desenvolvimento na Defensoria Pública? Seria viável alguma coisa nesse sentido para que esses estudantes se tornassem, se estudantes da URGS, da PUC, Unicinos, faculdades de Direito que pudessem, em alguns pontos da Defensoria em Porto Alegre, que se interessassem, fizessem a prova, auxiliar a Defensoria Pública? Não, hoje já existe, com certeza, uma cooperação técnica muito grande entre a Defensoria e muitas instituições de ensino em várias áreas, né? Nós tínhamos... não sei como é que está hoje, mas tínhamos um convênio para fins de mediação muito grande, com instituições para capacitação de mediadores, para a realização da mediação. Legal. O estágio não deixa de ser também uma grande cooperação, porque nós temos vários agentes no estágio forense. Sim. O aluno, a defensoria, o professor, né? A instituição de ensino representada pelo professor, Sim. que é o grande orientador, enfim. Então nós temos essa relação. Eu acho que sim, acho que seria possível pensar formas mais efetivas que trouxessem, digamos assim, mais, de forma mais intensa essa cooperação entre uma instituição de ensino e a defensoria, certamente. Né? Claro que as instituições de ensino também contam com seus serviços de assistência. Sim. Né? É um modelo, assim como a advocacia dativa, os serviços de assistência das universidades, são modelos complementares de acesso à justiça. O modelo oficial, constitucional, é o modelo da Defensoria Pública, mas essas formas não devem ser desconsideradas, elas auxiliam, elas são complementares, né? E devem ser valoradas. Mas acho que sim, acho que seria importante intensificar, melhorar, aprimorar essa cooperação que existe, defensoria e instituições de ensino. Não, perfeito. Doutor, entrando no ponto jurídico aqui, um dos pontos do nosso podcast é também trazer um esclarecimento jurídico sobre algum ponto do direito. Entrando na questão da pensão alimentícia, da cobrança da pensão alimentícia, que ela posteriormente se dá um acordo judicial, ou uma sentença, ou já uma liminar, e o próximo passo, que é a execução, né? Seja no rito da prisão ou seja no rito comum. Gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes a diferença dessas questões da execução e se que existe uma lenda na questão da sociedade aí né, da rádio corredor, a gente pode assim dizer, que eu preciso esperar 3 meses para executar a minha pensão. E o que eu faço até 3 meses? Queria que tu explicasse um pouco sobre a pensão e execução. Bom, eu acredito que seja uma grande parte dos processos que tramitam nas varas de família, uma grande parte seja de cumprimentos de sentença visando ao pagamento da verba alimentar, da pensão. Tá? Porque, claro que um processo de divórcio com partilha tende a demorar, uma ação de guarda, por vezes, tende a demorar, ou até mesmo uma ação simples de alimentos. Mas são ações que se resolvem, em média, em poucos meses, em poucos anos. Né? Sim. Os cumprimentos de sentença para pagamento de verba alimentar são lides repetitivas, são processos que ficam anos tramitando, muitas vezes. Tem um processo lá na Tristeza de 2015, 2016, 2017, 2018, enfim, que ficam anos tramitando sem uma resolutividade. Claro, em função, grande parte, da vulnerabilidade das pessoas envolvidas, seja o credor, seja o devedor. Mas eu ainda acho que há pouco empenho, que deveria haver um empenho maior do sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, OAB, enfim, todos os operadores do direito, no sentido de lançar a mão de mecanismos que tornassem mais efetiva
essa dinâmica do pagamento da pensão. Nós teremos que todos pensarmos mecanismos que acelerassem, dinamizassem a verba alimentar. Não é fácil, nós temos vários desafios e certamente um deles é a vulnerabilidade. Costumo dizer, a pessoa vem na minha frente e diz, doutor, ele não pagou a pensão, foi preso, não pagou. Eu disse, olha, nós temos a prisão civil. Sim. Nós temos, além da medida coercitiva, outras medidas expropriatórias. Sim. Não inventaram ainda pena de morte, chibatada para o cara que não paga a pensão. Eu não tô propagando isso, não tô defendendo isso, não é isso. Mas é que às vezes as pessoas querem que faça sim, isso. As pessoas querem, né, num sentimento de vingança, Sim, enfim. sim. E eu digo, nem acho que esse seja o caminho. Mas o que eu tento mostrar é que o último mecanismo que tem é a prisão. É o mais gravoso, é o mais severo, né? Se a pessoa não paga, bom, só foi presa, dá para pedir a penhora de carros, veículos, ativos, enfim, patrimônio da pessoa. E se a pessoa não tem, como é que faz? Vai deixar de pagar. Então existe, infelizmente, essa vulnerabilidade, essa pobreza extrema nos leva a essas situações, né? Sim. Mas há outros mecanismos, talvez nós possamos diminuir essa inefetividade, digamos assim, do sistema de justiça, tornar mais céleres essas medidas, né? Isso, por exemplo, eu vejo no desconto em folha. Eu tenho discutido bastante com colegas, outros operadores do direito, mecanismos que a gente pode elaborar. No que diz respeito à verba alimentar, realmente há várias lendas, né? Há vários mitos, né? E inverdades, como se a pessoa precisasse esperar 3 meses para cobrar e pedir a prisão. Não, a pessoa pode pedir a prisão imediatamente após o vencimento não pago, né? O que, na verdade, se estabeleceu jurisprudencialmente, né? É que só pode se cobrar os 3 meses anteriores ao momento do ajuizamento sob o rito de prisão. Os demais meses, eles perdem o caráter alimentar e viram, digamos assim, uma dívida comum, entre aspas. Sim. Um valor meramente de dívida financeira, mas não tem aquele caráter alimentar que permite eu entrar com uma ação e pedir a prisão do sujeito que não paga. Tá? Então, na verdade, não é que eu tenha que esperar 3 meses, né? Sim. Também outro mito é dos 30%. Não é 30%, não. 30% é uma convenção jurisprudencial também. Sim. Mas hoje nós estamos sendo levados para uma outra realidade financeira. Não são incomuns pensões fixadas em 10% do salário mínimo, 20% do salário mínimo. E o sistema mesmo se apropriou de mecanismos para melhorar essa dinâmica da fixação da verba alimentar. Se fixava apenas sobre os vencimentos da pessoa, quando a pessoa tinha vencimentos, ou apenas sobre o salário mínimo, que era a base de cálculo, quando a pessoa não tinha vencimentos, não tinha uma renda formal, né? Hoje, o sistema já se ocupa de lançar 2 bases de cálculo, uma em caso de vencimentos formais e uma em caso de desemprego ou renda informal, salário mínimo. Tá? Sim. Enfim, então eu acho que é possível nós pensarmos mecanismos para evitar essas lides repetitivas. Claro, elas muitas vezes se dão em situações que efetivamente as partes têm uma dificuldade grande de pagar os alimentos. Tá? Sim. Mas é um desafio e os processos se avolumam. Tá? Como eu disse, um processo de divórcio, exceto se tem uma discussão muito grande sobre partilha ou não, ou guarda, tendem a demorar alguns meses, alguns anos. Agora, os cumprimentos de sentença têm processos que duram muito tempo até o ponto que a pessoa desiste. Na defensoria nós temos esse problema. A pessoa tem uma frustração muito grande, não recebe a pensão e abandona. Não procura mais a defensoria, não atualiza seu endereço, nós mandamos SMS, mandamos uma comunicação eletrônica, ligamos para a pessoa não tem mais interesse. Então, há uma dificuldade muito grande, seja porque o sujeito está em outro estado, seja porque é um devedor contumaz. Tá? Mas nós temos alguns mecanismos que podem ser pensados para melhorar essa dinâmica. E uma delas, na minha visão, passa pelo desconto em folha. Porque o desconto em folha, além da efetividade do pagamento, se tu tem uma renda formal,
seja um benefício do INSS ou de uma outra autarquia previdenciária, enfim, ou um vínculo empregatício, ele faz com que o sujeito se interesse pela lide, pelo processo. Claro, O réu vai claro. aparecer Sim, se eu tenho desconto em folha. Outra, favorece o acordo. Eu vou querer fazer o acordo. claro. O juiz fixou em 30%. Eu vou querer fazer o acordo. Senão eu vou ficar descontando 30%. Então vai aparecer, o processo vai se tornar mais ágil, mais rápido, mais resolutivo. E outra coisa, Alexandre, que é muito importante, eu sou um defensor, né? Eu não sou um desiludido com o direito, não é isso. Mas eu digo que a efetividade social ela existe, mas ela é muito pequena muitas vezes. Sim. Aí, o nosso desafio é transformar em maior essa efetividade social, né? De transformação social da vida das pessoas pelo direito. Mediação, conciliação, todos os métodos resolutivos extrajudiciais, autocompositivos são muito importantes. Oficinas de parentalidade, oficina das famílias, que é uma oficina que a Defensoria do Rio Grande do Sul desenvolveu, tentando fazer com que as pessoas abandonem aquele ambiente tenso de uma sala de audiência. Para quem Entendi. entrar com uma ação, se pode a pessoa resolver consensualmente o seu problema, a sua dificuldade na relação familiar. Claro. Para que agravar uma briga, levando essa briga para a sala de audiências? Né? Então, eu confesso, eu acho que tem que ser a última saída é o ajuizamento de uma ação na área do direito das famílias, porque certamente essa ação ela agrava, distancia, tensiona as relações. Ela não distensiona, ela tensiona. Então, nós precisamos, e o judiciário tem essa preocupação cada vez mais, a defensoria tem essa preocupação, eu sei disso, pelas pessoas que militam nessa área, de buscar esses métodos autocompositivos que afastem a pessoa, que não tensionem ainda mais e agravem ainda mais as relações que já são dificultadas pela falta de compreensão da necessidade de uma relação pacífica, harmônica, sadia. As partes se separam, mas elas continuam sendo pai e mãe, né? Não são mais marido e mulher. Né? Eu gostava de usar Salomão, o rei Salomão, né? Quando havia uma disputa de guarda, de visitação, né, eu dizia, olha, Salomão na frente de duas mulheres que se diziam mães de uma mesma criança, Salomão muito espertamente, sabiamente, mandou decapitar uma criança. Aí no que ele mandou decapitar a criança, a mãe verdadeira, uma se dizia mãe, a outra também, não, pelo amor de Deus, poupe a vida do meu filho. Então a gente tem que mostrar isso. Eu dizia para os pais, era muito comum os pais nas salas de audiência dizerem assim, não, mas eu vou pagar pensão, eu quero ver ele 4 dias por semana, senão eu não vou pagar pensão. Aí tinha todo um trabalho para dizer assim, ó, pensão é uma coisa, convivência, que é o termo mais adequado hoje, a visitação caiu em desuso, convivência é uma outra coisa, uma coisa não depende da outra. Sim. Tá? O direito de convivência não é só teu como pai, é sobretudo da criança. E essa convivência tem que ser sadia, tem que ser positiva, tem que ser... Então não importa, muitas vezes não importa a quantidade de dias que tu vai pegar, a qualidade do tempo que tu vai passar com teu filho. Exatamente. Então é um trabalho de desconstrução do ambiente, muitas vezes degenerado, pouco sadio, bélico que existe entre as famílias. É verdade. E às vezes tu quer levar para o campo judicial essas frustrações. Sim. E acha que vai resolver. É muito comum as partes chegarem na defensoria. Doutor, eu quero que o senhor junte essas conversas de WhatsApp, esses vídeos aqui, não sei o que. Eu digo, ok, eu vou analisar, mas quem vai decidir é o defensor. O caráter de oportunidade e pertinência da juntada. Porque eu vou tumultuar mais o processo. Exatamente. A não ser que seja algo realmente relevante que demonstre um risco para a criança, que é o objeto maior numa disputa de guarda, enfim. Então esses são os desafios dos operadores do direito, seja o advogado, defensor, promotor, juiz, de buscar soluções que não passam necessariamente pelo ajuizamento de uma ação. Não é uma questão só estratégica para desafogar o poder judiciário, é realmente para melhorar a vida das pessoas, isso vai melhorar. Não, concordo, Cristiano, perfeito a tua argumentação. Realmente, a busca da conciliação, a busca do acordo, a busca do entendimento e fazer com que as situações se tornem mais efetivas
é a nossa grande dificuldade muitas vezes. Mas como operadores do direito, e não são todos os operadores, infelizmente, que têm essa atitude de mediar, de tentar conciliar, de tentar mostrar que a compreensão do meio termo para ambas as partes é o melhor e que as partes precisam ceder ambas de um lado e de outro para chegar num consentimento, é a grande dificuldade. E, infelizmente, isso eu posso te dizer, e tu vai concordar comigo, não são todos os profissionais do direito que atuam dessa forma. Como defensor, com certeza tu já pegaste advogados do outro lado, e eu também já debati com advogados do outro lado, que tem a forma de atuar ríspida, a forma de atuar imbativa, provocativa, de querer realmente discutir a situação. O que ao longo do tempo e ao longo dos anos de experiência eu venho conversando com alguns clientes? Se o outro lado quer brigar, não adianta a gente ficar rebatendo a briga. Vamos esperar o processo andar, vamos debater dentro dos autos, até que o outro lado vai cansar. E eu posso te dizer assim, com o tempo, as pessoas acabam se convencendo de que a melhor situação é o acordo. Só que, infelizmente, para algumas pessoas e advogados, e eu já peguei processos que o advogado do outro lado foi trocado porque não conseguiu dialogar e trazer uma conciliação. Infelizmente, quando tu pega uma pessoa que tem uma dificuldade em entender e um advogado que não tem já um princípio conciliador, porque o princípio conciliador é o que torna o direito mais efetivo. Inclusive, quando a gente para analisar nos filmes, a gente pega aí uma série épica, né? Foi comentado aqui pela doutora Letícia. Suits. O que o Suits fala em 9 temporadas? O que o Harvey Specter desenvolve em 9 temporadas? Uma aula de advocacia acerca de como conciliar os processos. Diversas formas de conciliação ele aborda durante a trajetória daquele seriado. E quando a gente vê que a conciliação, o acordo efetivam o direito, a gente tem realmente uma satisfação maior como operador. Sim. Teve uma passagem hilária que um juiz no Partenon, ele costumava muito marcar audiência mesmo nas ações executivas, execução de alimentos, cumprimento de sentença. Ele marcou a audiência porque o cara estava devendo bastante e estava com mandado de prisão. Mas ele marcou a audiência na tentativa de solucionar consensualmente a dívida, resolver a dívida e ter que revogar a ordem de prisão. Ok. O devedor, eu estava assistindo o devedor, o executado, e ele se negava a fazer qualquer tipo de acordo. E havia algumas possibilidades de fazer um acordo com o qual se revogaria a ordem de prisão. Eu disse, doutor, só um momento. Tirei ele da sala e disse, tchê, eu acho que é bom tu fazer um acordo. Tu vai sair preso daqui. No que eu falei isso, ele... O senhor tá me ameaçando. Nossa. Eu não tô lhe ameaçando. Entendeu? Talvez eu não tenha sido muito feliz. Eu tô advertindo. E, aliás, é meu papel como defensor do senhor. De avisar. Me avisar. É melhor fazer esse acordo. Então demorou para ele compreender. Ele acabou compreendendo, né? Um pouco de ignorância dele, mas ele acabou compreendendo que eu estava ali no papel de defensor e que eu não estava ameaçando ele. Nunca faria isso. Eu estava divertindo ele, estava auxiliando ele. Porque, de fato, se ele não fizesse aquele acordo que era razoável, ele não queria. Não sei, não me lembro quais as razões. Ele iria sair preso. Então são situações hilárias que a gente percebe. As pessoas. Mas, Alexandre, eu acho que tem muito da cultura do ajuizamento. Nós, na faculdade, somos treinados para ajuizar. Sim. Nós não somos treinados para mediar, para compor. A cultura é um pouco beligerante, né? Do advogado, enfim. Então, eu acho que tá mudando isso, tá mudando. Não, tá mudando com o tempo. E a nossa cultura também aqui, a gente pode falar do gaúcho, do Rio Grande do Sul. Ah, sim. O gaúcho, ele é um guerreiro, né? Ele é um cara que briga. Culturalmente, historicamente. Isso aí a gente tem que tentar evoluir. Sem dúvida. Evoluir nessa questão. Sem dúvida. Doutor, entrar nas questões de mindset.
estilo de liderança. Qual é o teu estilo de liderança? E dentro dos cargos aqui que tu passaste como líder, o que, na tua opinião, um líder sempre deve ter como princípios norteadores e o que o líder jamais pode fazer? Bom, isso para mim é até eu respondo com uma certa facilidade esse tipo de pergunta, porque eu fui posto à prova. Nunca achei que eu fosse uma liderança nata, não sou, mas eu fui forjando o meu tipo de liderança. Nunca o líder pode decidir absolutamente, exclusivamente com a sua percepção. Importante. Nunca. Ele precisa ouvir tantas vezes forem necessárias aqueles que o cercam. Quem o assessora, quem o auxilia, as pessoas que estão próximas. As pessoas que muitas vezes vivem o problema mais proximamente do que ele próprio. Tá? Sim. Ouvir, ouvir e ouvir. Isso é absolutamente necessário. Aquele líder que toma as decisões pautado apenas pela sua percepção, pela sua ideologia, pela sua teimosia, pela sua vaidade, que Sim. são, digamos assim, atributos negativos na minha compreensão, Sim. ele está fadado a tomar decisões que não vão ser executadas, decisões que vão estar fadadas ao fracasso. Então ele precisa, esse foi o meu estilo de liderança. E não por uma questão de insegurança, esse não é o líder inseguro, esse é o líder sensível a ouvir as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes são as pessoas que estão enfrentando o problema de uma maneira muito mais cruel, ali muito mais próxima, do que propriamente o líder que vai tomar a decisão. Importante. Então esse compartilhamento é muito importante. Outra coisa, feedback. Nós, durante a minha gestão na defensoria, fizemos várias oficinas de capacitação em gestão de pessoas. Precisa ser desenvolvido. Eu não posso te delegar uma tarefa, Alexandre, tu executas essa tarefa e eu, seja porque eu sou teu amigo ou porque eu tenho um constrangimento, você, não, tá ótimo, beleza, deixa assim. Não. Há necessidade de se fazer a crítica no momento e na intensidade e da forma correta para a construção. Então, que seja uma liderança exercida com muita sabedoria e muita precaução, né? Na verdade, chamar num canto, vamos marcar uma reunião, ó, preciso discutir isso aqui, né? No teu escritório, um estagiário, Sem dúvida. elabora uma petição. Fulano, muito legal, é bacana elogiar a postura, o trabalho, a dedicação. Eu achei que tá bom, mas fazer o feedback. Claro. E assim, olho no olho, tem que ser uma coisa próxima. Sim. Então nós elaboramos, desenvolvemos essa necessidade de exercer a liderança de uma forma compartilhada. Não é aquilo que todos vão decidir. Não, quem toma a decisão é aquele que está incumbido de tomar a decisão, quem tem a competência de tomar a decisão. Sim. Mas que ele não tome pautado apenas na sua percepção. Ele precisa, sim, ouvir as pessoas. Esse foi o meu estilo de liderança, seja na associação, seja na defensoria. E claro, muitas vezes a gente fica inseguro, porque vai ter um assessor dizendo isso, e o outro assessor dizendo diametralmente o oposto. E aí? E aí tu precisa ouvi-los novamente. Precisa dar chance para eles debaterem, para essa dialética produzir a melhor percepção para tomada de decisão. Então eu agi sempre assim. E tinha que tomar decisões difíceis, exonerar pessoas, contratar pessoas, Sim. afastar pessoas. Então eram decisões difíceis que influenciavam diretamente na vida pessoal das pessoas. Sim. Então, na vida particular das pessoas. Então eu sempre tomei esse caminho. Muito Claro, bom. tem outros mecanismos que eu uso como a minha, vamos dizer assim, entre aspas, meditação, né? Eu gosto de... a ansiedade é um mal da vida moderna, mas eu Sim. também estou absolutamente convencido que nós precisamos e conseguimos treinar o nosso corpo e a nossa mente para, se não vencer, diminuir a ansiedade. É um treinamento. Sim, sim, sim. É um treinamento. Ouvir uma música, dar uma caminhada, ficar olhando para a janela muitas vezes, ao céu, observar as coisas simples da vida
para tentar elaborar um treinamento e diminuir a ansiedade, que é um mal, especialmente daquelas pessoas que precisam tomar decisões. Sim, sim. Né? Tu vai orientar um cliente teu, um grande cliente, um empresário, a tomar uma decisão, é uma decisão difícil, complexa, Sem mas dúvidas. precisa ser tomada. E é tu que tem que tomar, não é o teu estagiário, é tu. Sim. O teu estagiário pode dar um conselho, mas quem vai tomar a decisão é tu. Então, tu precisa lançar mão de mecanismos para se sentir absolutamente confiante e seguro para a tomada de decisão. Claro, cada um tem o seu estilo, mas Claro. eu tenho esse, de ouvir sempre as pessoas. Eu vou tomar a decisão, não vou delegar essa decisão. A insegurança seria essa, Uhum. né? Deixar que outros avoquem o poder de decisão ou digamos assim, deixar de lado o poder de decisão. Não, mas ouvir as pessoas para tomar de decisão é muito importante. Não, perfeito, eu concordo contigo e tu falasse em Salomão, a gente aqui sempre fala. Só uma retificação, na verdade não era decapitar. Salomão ordenou que dividisse ao meio a criança para dar um pedaço para uma mãe e um pedaço para outra mãe. Estava resolvido. Sim, Né? sim, Claro sim. que é uma história, enfim, uma lenda que nós Claro, temos, claro. né, da antiguidade, mas que mostrava verdadeiramente quem era a mãe. A mãe verdadeira queria a criança viva e não um pedaço não um dela, pedaço né? dela. Não era um objeto. Isso Claro. mostra que as crianças, enfim, não são objetos. Sim, sim, Né? Que sim. não pode ser uma relação material, que é uma relação de afeto, de acolhimento. Claro. Né? Mas o que tu citaste, Salomão, e enfim, eu estudo, e tenho certeza que tu também estuda, e a gente tem uma parte muito importante que são os provérbios. Tá lá na Bíblia, é um dos livros que Salomão escreveu. Além dos Salmos, tem os provérbios. E nos provérbios tem inúmeros ensinamentos. Salomão foi um grande líder, foi um dos homens mais ricos Sábios. e prósperos e sábios que passou aqui pela nossa terra. E deixou ali inúmeros ensinamentos que a gente vai decodificando, vai interpretando. E uma das coisas que ele falava, e que é exatamente isso que tu utilizava, a questão da liderança. O grande líder, ele se cerca dos bons conselheiros. Por que isso? Para exatamente exercer a liderança, fazendo com que tu tome a decisão de razoabilidade mais assertiva e ponderando o que outras pessoas que analisaram, que olharam, que vivenciaram, te passaram para te poder tomar uma decisão mais correta. Isso é importantíssimo a gente sempre ponderar aqui e falar. Cris, um livro. Fala para nós, é um livro que ao longo da tua trajetória, da tua carreira, não precisa ser livro jurídico, mas um livro que tu leu e te diz assim, cara, esse livro aqui foi um mindset, deu uma virada de chave, me ajudou na minha vida aqui, que tu poderia falar para nós. Curiosamente, eu posso citar dois. Claro. Um talvez com um pouco mais um que tenha me marcado mais. Não são livros que eu li recentemente, são livros que eu li há muito tempo, mas que marcaram, por isso devem ser lembrados. Um que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. O Galeano era um uruguaio falecido, ele não era um historiador, ele era um jornalista, era um mago das palavras, né? Sim. Então eu gosto muito da história escrita por jornalistas, né? Uhum. Porque nos mostram de uma outra forma desconstruída, uma forma não acadêmica, não teórica, enfim. Trazem fatos. E o Galeano escreveu nos anos 70, acredito eu, uma obra-prima que mostra todo o período de colonização da América Latina, de expropriação. E a gente começa a entender muito a desigualdade que nós temos na América Latina a partir desse relato muito vivo, né? Ele ainda era vivo. Eu participei de um evento da Defensoria Pública do Uruguai, da Argentina e do Brasil, da associação que congrega as defensorias, porque existe a Defensoria Pública na Argentina. Por exemplo, lá o Ministério Público se chama Ministério Público de la Fiscalia, os fiscais. Tá? E a Defensoria é o Ministério Público de la Defensa. Então existe, e no Uruguai também, os abogados de ofício, del ofício, enfim, que são defensores públicos. E em Montevidéu, em 2008, 2009, eu estive num congresso e o Galeano, no hotel, estava palestrando nesse evento.
E eu me arrependo até hoje de não ter levado o meu exemplar das Veias Abertas da América Latina para ele autografar, porque eu não sabia que ele ia estar lá, enfim. Sim. Mas foi um livro que me marcou, sobretudo porque eu li na 8ª série. E na 8ª série é um choque tu ler isso. Ou se eu lesse, eu talvez não aprenderia muita coisa nova, muito mais do que eu já sei, do que nos meus anos, digamos assim, de formação me marcaram. E ali me marcou porque era uma realidade muito crua e que marcou, tem a par de qualquer ideologia que o livro demonstre, tem uma questão de humanismo. Então eu me tornei mais humanista, não só pela minha formação dos meus pais, enfim, mas a partir dessa leitura. E um outro livro que eu acho que tem que é os dois que mais me marcaram, é As Veias Abertas da América Latina e também A Revolução dos Bichos, do George Orwell, né, que é Animals Farm, né, que na verdade é uma sátira, né? Se As Veias Abertas da América Latina tem uma metáfora no título, e a Revolução dos Bichos tem uma sátira em toda a sua história, né? Porque é uma crítica à tirania, né? Mostra a irracionalidade do poder, né? Então, aquela fazenda de bichos que se revolta para tomar o poder dos humanos, porque eles se sentem, enfim, explorados e aí tomam. Só que daí os porcos no caso, assumem a liderança, né, e mostram então a questão de poder, a questão de crítica, de tirania, de poder, de controle, né? Então foi um livro que me marcou muito, assim, os dois livros, As Veias Abertas me marcou. Eu me lembro que eu li na 8ª série, eu tinha 15 anos e um professor fantástico que eu tive de geografia, não era de história. Era de geografia, mas com uma visão muito crítica, uma crítica social muito forte. E o Galeano tinha isso, era um apaixonado pelo futebol também, escrevia sobre futebol, enfim. Faleceu há poucos anos, mas certamente é um cara que merece ser lembrado. E era um jornalista, então ele tinha uma forma de linguagem muito narrativa, muito descritiva. Acessível. Muito acessível, né? Não era um livro de história. Era um retrato jornalístico sobre os anos de formação da América Latina pré- e pós-colombiana, digamos assim, né? Então é bem interessante. Cristiano, vamos entrar aqui numa parte que eu gosto, que é sempre importante de trazer ferramentas para auxiliar no nosso desenvolvimento pessoal. Eu costumo dizer assim, a procrastinação é um dos males que o ser humano tem, né? Eu costumo citar o exemplo. O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, né? Vai estudar para a prova, estuda nas vésperas. Vai fazer o TCC da faculdade e entrega né, aos 48 do segundo tempo. Eu, ao longo da faculdade e da minha trajetória, venho treinando e aprimorando para não procrastinar determinadas situações. E é fantástico o desempenho e o desenvolvimento, porque tu faz as coisas com mais tranquilidade e leveza. Por exemplo, na faculdade eu fiz um planejamento de apresentar o trabalho de conclusão com antecedência, cumpri, o Dr. Marcelo, né, que foi aqui nosso entrevistado, foi meu orientador, cumpri as metas e entreguei o que eu me propus a ele e consegui a aprovação, mas o melhor, eu entreguei o trabalho, fiz o protocolo com antecedência, revisado, de uma forma tranquila. Naquele momento eu não procrastinei. Mas teve outras situações, obviamente, que já aconteceram isso. O que hoje, tu identificando a tua carreira, a tua trajetória, tu olha pra ti e diz assim, Alexandre, eu consigo vencer a procrastinação quando eu percebo que eu tô procrastinando, eu faço isso, isso e aquilo. Conta pra nós quais são as ferramentas que tu utiliza pra isso. Bate, esse é um terreno difícil, porque a procrastinação é quase que um atributo de todo ser humano, né? Tem aquelas pessoas mais disciplinadas que eu vejo pela minha filha Isadora, que conhece, tem 9 anos, e ela chega em casa, ela tem muito tema. Ela quer fazer o tema. Mas eu sei que isso é exceção. É exceção. É exceção, ainda mais na idade dela. Ela, enfim, é uma coisa dela. Nós também, os pais, auxiliamos. Eu tenho um problema com procrastinação. Por exemplo, se tu pegar dois prazos, tu tem um processo A e o processo B. Um processo A tem, sei lá, 300 páginas, complexo, enfim.
E o B, fininho, mais simples, mais fácil de vencer aquele prazo. A Sim, tendência é fazer o simples primeiro e exatamente. deixar o difícil Para para depois. depois. Eu tenho esse problema. A minha tendência é sempre fazer o simples e deixar. Quando eu me dou conta que isso pode prejudicar a rotina do meu trabalho, eu esqueço os simples e vou direto no mais complexo e baixo todos os complexos. Isso, claro, hoje transformando isso no nosso ambiente de trabalho, o EPROC, outros sistemas, Uhum. né? O portal da Defensoria, o EPROC, que importa dados do EPROC, é interoperável com o EPROC. Nós temos as intimações. Então eu vou fazendo a triagem e vou vendo o que é simples, o que é complexo. Naqueles simples eu já resolvo. E os mais complexos eu vou criando para mim mesmo ou para colaboradores tarefas para executar aquele serviço. Uhum. Mas não é fácil. Eu vou ficar te devendo uma resposta de uma solução mágica para procrastinação. Eu acho que tem que ter uma boa disciplina, porque é difícil. A É procrastinação mesmo é da nossa. Quando a gente coloca o celular para despertar e bota ali adiar 5, 5, 5, 5, a gente está procrastinando um ato, Sem que é dúvida. levantar, se vestir, escovar os dentes, tomar banho, tomar café e ir trabalhar. Né? Às vezes dá para procrastinar, às vezes não dá, porque a gente tem um compromisso, tem que trabalhar, tem que levantar. Sim. Então a gente tem que levar isso para a nossa vida profissional. Né? E também não pode se tornar uma obsessão doentia. Algo que comprometa, digamos assim, o nosso dia a dia. Sim. Não, eu vou ficar neurótico, enfim, doente, com aquele ficar pensativo, excessivamente pensativo, ruminando aquela questão. Não, tem que se tornar uma coisa leve. Eu tenho prazo, ok, mas eu tenho esse prazo, eu vou me programar para vencer esse prazo. Acho que é uma questão, os mecanismos passam por uma questão de organização, que hoje a vida moderna nos auxilia. Os Sim. mecanismos da vida moderna nos auxiliam. São lembretes, são, enfim, alarmes, enfim, notificações. Perfeito. Eu concordo contigo, pego todas essas questões aqui e acrescento duas situações. Primeiro, a procrastinação é a falta de motivação. Uhum. Então, quando tu tá com falta de motivação, tu vai empurrando com a barriga. Vai procrastinar mais. E quando tá motivado, vai procrastinar menos. Então, se a gente parar e pensar e falar para os nossos ouvintes assim, para não procrastinar determinadas situações, crie na sua rotina mecanismos de recompensa. Uhum. Do tipo, por exemplo, né, lá no escritório eu costumo dizer assim, ó, se o processo tal saiu alvará até o final do mês, almoço do escritório, Almoço. não sei o quê. Por Galera, conta do por escritório. conta do escritório. A galera se motiva, vamos lá. Se nós conseguimos bater a meta, vamos fazer isso. Na questão dos clientes, né? Eu costumo dizer para o cliente, assinou contrato de honorários, eu não cobro o valor. Por que eu não cobro o valor? Porque eu digo para ele, tu vai me pagar quando eu protocolar o teu processo. Uhum. Se eu demorar 1, 2 ou 3 semanas, Sim, tu criou para ti mesmo uma recompensa. eu criei uma recompensa. Eu quero fazer o melhor trabalho, mas eu também quero protocolar para receber. E o que eu vejo, e tem muito colega que faz isso, não vou obviamente citar nomes, assina o contrato, cobra do cliente e demora 1 mês, 2 para fazer o processo. Então, o que a gente pode dizer, né? Eu Sim, pelo no teu menos. caso não é nenhuma exigência do cliente, é um mecanismo que tu próprio criaste para te motivar a Exatamente. ser mais ágil e célere no ajuizamento da ação. Interessante. E Na defensoria a gente não cobra, então não tem como. Não tem como, não tem como. Não, Mas- mas a questão seria, né, se questionar quais métodos mentais de Interessante. recompensa que tu poderia utilizar na tua rotina Sim, para sim, fazer sim, isso aí. sim. Vou te dar um exemplo. Uhum. Se essa semana eu baixar aqueles 5 processos que são complexos, eu vou pegar a minha esposa e nós vamos sair para jantar Uhum. num restaurante top para comemorar que eu consegui fazer esse empenho. Interessante. Tu vai te lembrar É. durante a semana sobre isso e tu vai pensar, eu já falei para minha esposa É. que se eu conseguir, nós vamos no restaurante. E tu cria essa meta. Tu sabe que, claro, não é bem uma recompensa, não é nada a ver com recompensa, mas eu, na defensoria, como a gente tem o portal e as intimações vão aparecendo, eu crio estímulos visuais.
Nós temos um mecanismo para inserir etiquetas e palavras. Urgente, prazo, peça, enfim. Tá. Eu encho aquele que eu acho que tem que ter uma urgência maior e procrastinar menos na tarefa, eu encho de etiquetas para me dar um estímulo visual. Ah, E legal, aí no portal legal. aparece tudo colorido e Legal. ali, urgente. Esse é um mecanismo que, no meu caso, tem funcionado. Eu sei que aquele... Motivação visual. Claro, além da identificação visual daquelas intimações que estão em curso ou estão no prazo de espera. Sim. Então, em andamento ou ainda está no prazo de espera. Então, eu tenho esses estímulos. Eu acho que a nossa vida hoje é muito movida por estímulos audiovisuais. Sim, sem dúvida. Então, eu uso isso no portal para identificar aquilo que eu não posso procrastinar. Sim, E tem sim. dado certo. Estou conseguindo... Evoluir, tocar ficha nessa O volume situação. é grande, o volume é grande. Não, Intimações eletrônicas eu imagino. são cruéis. Eu imagino. Bom, pessoal, chegando às perguntas finais, infelizmente nós estamos chegando no final da entrevista, né? Eu sei que vocês estão adorando, mas a gente vai chegando já no final aqui, se encaminhando para as perguntas finais, né? Tá muito, muito legal o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista que se transforma em uma grande conversa para auxiliar os nossos ouvintes aí no dia a dia, a inspirar essas pessoas no mundo afora. Eu gosto sempre de focar aqui na questão que a gente está atual. Inteligência artificial, chat GPT e outras situações. Como é que tu enxerga essa evolução tecnológica de forma positiva ou negativa? Primeira pergunta. E o que tu acha que ela pode auxiliar, por exemplo, na Defensoria Pública? Não, ela já tem... não propriamente os mecanismos mais modernos de inteligência artificial, claro, mas já tem auxiliado muito. Tá? Nos últimos anos, a Defensoria passou por uma revolução tecnológica, uma coisa impressionante. Né? A partir de 2015, se desenvolveu o sistema, foi a primeira instituição a criar interoperabilidade com o sistema judiciário, o nosso sistema. Então, eu opero, eu peticiono, eu visualizo, eu opero no sistema da Defensoria que está interoperável com o EPROC, não precisa entrar no EPROC. Legal. Isso nos dá um conforto, porque tu tem uma outra interface. Eu costumo dizer, não é uma crítica ao EPROC, mas a nossa interface é muito mais limpa do que a interface do EPROC. É muito mais fácil lidar com a nossa interface. Então, tudo isso mostra que nós precisamos estar atentos a essa nova era, a era digital. Claro. Bom, a inteligência artificial, eu acho que é fundamental, claro. Eu acho que eu já usei essas ferramentas por curiosidade, e te dão uma possibilidade de conteúdo muito grande. Sem dúvida. Vamos fugir do mundo jurídico. Hoje, se tu quiser elaborar um prato para agradar, fazer uma cena romântica com a tua esposa, e ela acordou com um sonho de comer um bife Wellington, tu vai na plataforma da internet, YouTube que seja, tu vai achar a receita. Talvez funcione, talvez não. Vai depender da tua habilidade, o grau de comprometimento para treinar aquele... Sim. Mas eu acho que é fundamental no mundo jurídico. Mas a gente tem que pensar e não deixar de lado que são relações humanas que nós estamos decidindo. Né? São pessoas, a vida das pessoas que está sendo decidida por um juiz, que está sendo conduzida por um defensor público, um advogado, que é um promotor que vai opinar. Então, a gente não pode esquecer disso. A inteligência artificial, os mecanismos de inteligência artificial, eles não podem deixar de lado essa resposta que o sistema de justiça precisa dar para a sociedade, que é uma resposta humana. Ela não é artificial. Perfeito. Ela é natural. Perfeito. Então, esses mecanismos vão servir para agilizar, para acelerar, para facilitar. Mas eles nunca poderão substituir a resposta humana, que é natural, não é artificial. Então, eu estava vendo um programa outro dia que, enfim, falava sobre a Alemanha, que mostrava uma das maiores fábricas automotivas, se não a maior do mundo, da Volkswagen, na Alemanha. E é uma coisa fantástica. E todo o processo robotizado, automatizado, enfim.
Mas a linha de montagem ainda muito depende do ser humano. Então, em alguma ponta desse processo do sistema de justiça, agora voltando para o mundo jurídico, do sistema de justiça, o ser humano vai ter que deixar o seu DNA e vai ter que deixar como forma de mostrar que a relação que está se lidando é humana, que as pessoas que estão responsáveis e que têm essa responsabilidade funcional, responsabilidade social de enxergar isso e decidir isso, são humanas. Então, a inteligência artificial não vai substituir, não pode, na minha visão, substituir isso. Entendi, concordo. Claro, vai facilitar, sem dúvida alguma, e muito. Vai acelerar, vai diminuir os processos, né? Os processos de trabalho. Vai evitar uma série de repetição, de retrabalho, de repetição de protocolos, de dinâmicas de trabalho. Mas, de forma alguma, pode substituir o caráter humano da condução jurídica, né? Esse é o desafio, tá? Esse é o desafio. E, enfim, nós temos exemplos de que os processos de digitalização, de virtualização, eles muitas vezes potencializam. O rádio, por exemplo. Eu costumo dizer, o rádio foi o grande meio de comunicação potencializado pela internet. Diferente de outros. Sim. Porque é a reprodução instantânea da voz humana. Era difícil escutar uma rádio do Japão, ou no Japão escutar uma rádio do gaúcha. Mas hoje, via internet, se consegue. É verdade. Acabou o rádio? Não, o rádio continua forte, fortíssimo. Exatamente. Porque é uma coisa primitiva na sua essência, é a reprodução da voz humana, instantaneamente. Então, a internet potencializou o rádio. Ele não ofuscou, não diminuiu o rádio. Exatamente. É isso que nós precisamos. A inteligência artificial não vai, digamos assim, desconsiderar a compreensão humana das relações jurídicas. Tá? Mas pode, claro, melhorar, aprimorar. Se nós tivermos essa compreensão, acredito que vai ser um grande aliado. Legal, legal. Muito bom, concordo contigo com essa visão aí. Cristiano, perguntinhas finais aqui. Eu te faço uma pergunta, tu me dá apenas uma resposta. Vamos combinar assim. E não pode titubear, tá? Perguntou, respondeu, tá? Vamos lá. Time de futebol. Esporte Clube Internacional. Um jogador épico. Para mim, Yarley. Yarley. Um homem de estilo. Um homem de estilo. Puxa vida, essa é realmente uma pergunta que mostra que eu não vim preparado para o questionário, porque Barack Obama. Tem o seu estilo, teve a sua liderança, teve a sua importância histórica. Tem um estilo próprio. Tem um estilo próprio. Uma linda mulher. Não vale falar a tua esposa. A minha esposa é a mais linda, mas Letícia Spiller. Letícia Spiller. Um filme. Um filme? Puxa vida. Apocalipse Now. Prefere churrasco ou sushi? Churrasco. Essa é fácil. Não que eu não goste de sushi. Sim. Mas... Uma música. Essa também eu vou ter que pensar um pouco. Bohemian Rhapsody, do Queen. Para mim é uma música épica que mostra que eles tentaram vender, foi rejeitada pela indústria e eles conseguiram transformar numa música ícone, né? Épica. Icônica, né? Perfeito. Um vinho. Puxa vida. Aí tem vários vinhos. Eu ia dizer o que eu vou tomar logo mais, mas aí não vale. Não, pode ser. Angélica Zapata. Angélica Zapata, eu gosto muito também. Cristiano. Mas vinho bom, Xande, é aquele que a gente toma e gosta. É verdade. Não tem a ver com preço, com uva. Eu concordo. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas Chardonnay. Eu gosto de Chardonnay, mas também gosto de Sauvignon Blanc. Também. Tem pessoas que acham que vinho branco não é vinho, que na minha compreensão é uma estupidez, é uma ignorância. Tanto que a rainha das uvas é a Chardonnay. Claro, concordo. Enfim, mas eu não discuto o vinho, porque eu gosto de vinho, sabe?
Vinho bom é aquele que a gente toma e gosta. Eu tomei um vinho, eu vou dizer, vou fazer um merchan aqui numa vinícola gaúcha, que é a Torcello, uma vinícola boutique no Vale dos Vinhedos, que é fantástico. Ah, legal. Era um combinado, era uma assemblagem, um vinho de corte, várias uvas, não vou saber agora, mas era excelente, né? Então, vinhos são bons aqueles que te marcam, né? Sim. E que tu toma e gosta. Ah, perfeito. Independentemente do preço da uva, da Não, cor. concordo. Cristiano, aspecto polêmico, a pergunta polêmica. Tá preparado para responder essa pergunta Sou. polêmica? Quem é o melhor churrasqueiro entre os teus amigos? Eu vou usar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Só falo na presença do meu advogado. Não, tu pode falar, tu pode falar, fica tranquilo. A gente já fez essa pergunta, né, para vários entrevistados, né? O Dr. Fábio esteve aqui, até na hora ele meio que titubeou na resposta, mas daí ele pegou e falou, tá lá gravado, né? Mas eu queria que tu respondesse essa pergunta. Eu tenho vários amigos bons assadores, né? Doutor Alexandre é um deles. Assa muito bem, né? Muito bem, tá entre, sem dúvida alguma, os melhores assadores. Mas tem outros muito bons que eu não posso deixar de esquecer. Claro. Doutor Vinícius, mandar um abraço para ele, lá de Marau. Vinícius Sartori. Tá aprendendo conosco, mas... Não, ele assa muito bem. A gente faz a brincadeira, é um ótimo assador. Doutor Carlos Heitor, de Santa Maria, um ótimo assador. Também ótimo assador, né? Doutor Tiago, meu colega, defensor público, ótimo assador também. Aprendi bastante coisa com o doutor. Mas eu vou te dar esse crédito. Tu é um assador realmente... Obrigado. Tá entre os melhores. Cristiano, finalizando a nossa entrevista aqui. Frase, mindset, tua mentalidade, o que te inspira diariamente, o que tu acorda naquela semana que tu precisa de uma inspiração, de uma motivação. Qual é a frase que tu utiliza no teu mindset? Tá, tem uma frase e uma mentalização. Tá. A frase é uma frase literária do Fernando Pessoa, que é tudo vale a pena se a alma não é pequena. E diz a ver com a nossa alma, né? Com o nosso espírito, a nossa alma, nossa essência, né? A gente deve se dedicar. Então, tudo vale a pena se a nossa alma não é pequena. Uma frase que eu não esqueço, que eu uso muito. E outra é uma mentalização que eu uso, que é um ensinamento que os meus pais deram, especialmente a minha mãe. Sempre vai ter alguém numa situação pior. Sim. Isso nos motiva a relevar algumas coisas. Não num processo de vitimização, mas enxergar que pode ter alguém numa cama de hospital, alguém com uma dificuldade de locomoção, alguém doente, alguém enfermo. E isso nos faz valorizar a vida, sobretudo valorizar a vida. Perfeito. Muito, muito bom. Doutor, eu vou aqui encerrando. Pessoal, adorei esse bate-papo. Se inscrevam no canal, ativa o sininho, no Spotify, no YouTube, não esquece, ajuda o canal para tudo ficar legal. Alê Simões Cast, o podcast que eu posso dizer oficial do Épico Mundo Jurídico, com os operadores de alta performance. Hoje eu estive aqui com o meu amigo, defensor público, Dr. Cristiano Vieira Herth. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão eterna, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, esse bate-papo muito legal, muito rico. Muito obrigado. Pessoal, fica com a gente e vai nos acompanhando. Um grande abraço.